É natural que circulemos por vias e demais logradouros públicos que levem nomes de personalidades históricas. Para além de pessoas que participaram de acontecimentos nacionais, estaduais e até mesmo internacionais, temos aqueles que foram relevantes para o desenvolvimento de nossa cidade e região. Mas quem foram estes personagens? No episódio de hoje, viemos até a rua Arthur Thomas, no centro de Maringá, para apresentar a biografia deste escocês, que acabou passando uma boa parte de sua vida pelo norte do Paraná, depois de ter rodado pelo mundo. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Caminhos batidos são para homens batidos. Este era o lema pessoal de Arthur Hugh Miller Thomas, que nasceu em Edimburgo, capital da Escócia, no dia 13 de dezembro de 1889. Trabalhando desde cedo por conta da morte do pai, atuou no grupo jornalístico Thomson, na cidade escocesa de Dundee. Como repórter, mudou-se para o norte da Inglaterra, onde atuou em Sheffield. Da Europa, Arthur Thomas foi para a Ásia, onde seguiu atuando no campo jornalístico em Singapura. Ainda esteve na Península Malaia e na China, regiões que colheu informações sobre a borracha. Multifacetado, o escocês buscava oportunidades com esta commodity. Mas o início do século XX reservava grandes tensões aos europeus. Durante a Primeira Guerra Mundial, Arthur Thomas se alistou como voluntário, vindo a servir entre 1915 e 1918. Thomas atuou no Seaforth Highlanders, que foi um regimento de infantaria do exército britânico. Na época, os soldados escoceses eram chamados de diabos de saia, por conta do uso tradicional do kilt. Acabou ferido por 2 oportunidades na França. Mesmo assim, chegou ao posto de capitão e foi condecorado por sua bravura. Experiente, ao final da guerra, foi escolhido para administrar uma grande fazenda com mais de 1000 alqueires, onde se produzia algodão no Sudão, no norte da África. A Southern Cotton Plantation era um empreendimento que havia sido organizado por Simon Joseph Fraser, o Lord Lovat. Aquele foi um período que corporações britânicas exploravam diversas regiões do mundo, tendo como um dos focos a produção de algodão de fibra longa em larga escala, destinadas às indústrias que vinham passando por um rápido processo de modernização. O projeto dos ingleses no Sudão buscava utilizar as águas do rio Nilo para irrigar as plantações da fibra vegetal. Contudo, tiveram muitas dificuldades políticas porque o empreendimento poderia prejudicar o abastecimento do Egito. Com permissão, acabaram instalando uma fazenda experimental na região então conhecida como Zeidab. Ali buscaram avaliar a viabilidade do negócio. Mais tarde, acabaram expandindo a operação para outras áreas do Sudão. Mas, buscando outras propriedades pelo mundo, Lord Lovat optou por analisar possibilidades no Brasil, onde tinha Thomas Ballantyne Muir como seu representante. Thomas Muir era pai, dentre outros filhos, de Elizabeth, personagem que vai se conectar com a nossa história
logo mais. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? Ao final de 1923, junto de outros investidores, Lord Lovat chegou ao Brasil com o objetivo de encontrar meios para diversificar os seus negócios. Além de propriedades rurais, os empresários vislumbravam oportunidades nos campos imobiliário e ferroviário. Lovat então teve contato com vastas áreas no norte do Paraná, as quais estariam disponíveis por valores abaixo do mercado, devido à ausência de conexões terrestres. Foi dessa forma que Arthur Thomas acabou convidado para coordenar o embrião daquele ideal em 1924. Dando sequência aos planos, sob orientação jurídica dos advogados João Sampaio e Antônio Moraes Barros, Mr. Thomas, como ficou conhecido, organizou a Companhia de Terras Norte do Paraná, a qual foi registrada no dia 24 de setembro de 1925. Aquela era uma empresa que tinha como subsidiárias na Europa a Brasil Plantations e, depois, a Paraná Plantations. Quanto ao algodão, foram 5 anos tentando, sem sucesso, desenvolver o seu plantio em solo brasileiro. Afinal, havia outras prioridades para o mercado nacional, como o café. Diante deste cenário, Arthur Thomas dedicou a sua atenção ao processo imobiliário da região, por meio de amplo projeto que passou a ser desenvolvido ao longo de mais de 515 mil alqueires paulistas, que foram adquiridos em nome do Grupo Britânico. No final da década de 20, iniciaram-se os trabalhos de colonização orientados por Arthur Thomas, técnico inglês em agricultura, que viria a desempenhar relevante papel no desbravamento do norte do Paraná. Para dar cabo àquele empreendimento, Lord Lovat escolheu e contratou profissionais especializados em colonização, gestão e administração de empresas. Como resultado, a Companhia de Terras contou com um grande número de experts que haviam atuado em vários locais do mundo, que foram responsáveis por executar a implantação imobiliária que se deu pelo norte e noroeste do Paraná. Apreciador de bons uísques, não faltaria parceiros de bom gosto para acompanhar Arthur Thomas nas discussões sobre as estratégias da empresa. Foi assim que Arthur Thomas desempenhou a função de diretor-gerente e administrador-geral da Companhia de Terras. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, o começo daquela operação foi extremamente complicado. Devido à situação política e às tensões vividas no Brasil nos anos 1930, as vendas de terras eram baixas e o escocês determinava com frequência rigorosos cortes financeiros. Posteriormente, a partir de novas estratégias e ampla campanha publicitária que passou a ser veiculada no Brasil e no mundo, somada à eclosão da Segunda Guerra Mundial, a procura por novas regiões mais seguras e prósperas fez com que o norte do Paraná fosse convertido em um empreendimento bastante próspero. No entanto, aquele conflito bélico também traria problemas aos britânicos. Sem Lord Lovat, que havia falecido em 1933, o grupo empresarial ficaria à mercê de poderosos políticos. Em meados de 1943, a Inglaterra efetivou uma chamada de capital para que, de alguma forma, o país resistisse nos frontes de batalha. Somado a isso, Getúlio Vargas, um presidente nacionalista, incomodava-se com o tamanho da propriedade que a Companhia de Terras detinha pelo norte e pelo noroeste do Paraná. As aquisições das áreas devolutas junto às concessões representavam praticamente
6% do estado. Além disso, os britânicos também eram proprietários de uma companhia ferroviária, a São Paulo-Paraná. Foi assim, pressionados externa e internamente, que os seus dirigentes cederam e acabaram vendendo as duas empresas. A companhia ferroviária foi nacionalizada, enquanto que a colonizadora foi adquirida por empresários paulistas em uma negociação organizada e liderada pelo engenheiro Gastão de Mesquita Filho, em parceria com o banqueiro Gastão Vidigal. Crítico sobre o aproveitamento dos lucros para financiar a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, Arthur Thomas destacou, abre aspas, o dinheiro da venda da Companhia de Terras fez com que a guerra continuasse por mais 7 segundos, fecha aspas. Vargas, por sua vez, já havia demonstrado o seu projeto de nacionalização xenófobo anos antes, quando exigiu que nomes estrangeiros de cidades em território brasileiro fossem alterados. Nossa região também sofreu com a decisão imposta. Nova Danzig, por exemplo, passou a se chamar Cambé. Lovat teve seu nome mudado para Mandaguari, entre diversos outros exemplos. Casado desde 1926 com Elizabeth Shirlow Mior, uma brasileira filha de escoceses, Arthur Thomas teve um único filho, chamado Hugh. Aliás, foi Elizabeth que teria sugerido Maringá como nome de uma das cidades da Companhia de Terras. Sabendo que aquela era uma canção de sucesso na época, achou que a proposta reverberaria, como de fato ocorreu. Residindo em São Paulo a partir de 1934, a família se mudou para Londrina, em uma casa que foi construída na região central da cidade. No ano de 1942, os Thomas adquiriram uma propriedade rural que foi batizada de Fazenda Primavera. Com a aposentadoria de Arthur Thomas, em 1949, a família se mudou para lá. Tendo sido o responsável pela implementação de diversas cidades na região, o escocês também foi determinante para a criação de políticas decisivas que ficaram registradas no imaginário popular. Segundo registraram os historiadores Rafael Ataídes e Márcio José Pereira, como executivo da empresa, Thomas detinha o poder de decisão para instituir juros módicos aos parcelamentos dos lotes. Além disso, jamais teria executado contratos dos devedores. Sob sua liderança, a colonizadora também deu cabo a projetos básicos em benefício da população que passava a ocupar a região. Também dedicou atenção para conter a proliferação de doenças, financiando exames e constituindo bases para a edificação de casas de saúde pelo norte do Paraná. Claro que precisamos deixar claro que Arthur Thomas estava preocupado com o empreendimento que representava, afinal, quanto mais qualidade pelas cidades, mais acelerado seria o retorno dos investidores. Em todo caso, não havia leis que obrigavam a executar muitos dos benefícios que se tornariam praxe da colonizadora. Nessa esteira, podemos destacar ainda a doação de terrenos para atividades públicas e entidades sem fins lucrativos. Nesse aspecto, é preciso dizer que a regulação do parcelamento do solo no Brasil vai prever essa obrigatoriedade legal apenas na década de 70. Portanto, é inegável o papel que a Companhia de Terras teve para a promoção socioeconômica desta região. Quanto ao posto que Arthur Thomas ocupou na companhia, este foi repassado ao paulista Herman Moraes Barros, outro personagem bastante lembrado pela história regional. De toda forma, o intenso trabalho à frente da colonizadora e também com a construção de estradas de ferro rendeu a Arthur Thomas o reconhecimento nacional pelo governo brasileiro, de quem recebeu a comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul. Internacionalmente, a honraria foi promovida pelo governo alemão, que o condecorou com a Cruz do Trabalho, devido ao apoio dado aos imigrantes que fugiam
do nazismo. Vítima de um câncer que lhe afetou as cordas vocais, Arthur Hill Miller Thomas faleceu em 10 de maio de 1960 na cidade de São Paulo. Tinha 71 anos. O seu corpo está sepultado no cemitério do Redentor, naquela cidade, junto de sua esposa. Desde então, várias são as homenagens em sua memória. Na cidade de Londrina, uma avenida e um parque municipal emprestam seu nome. Em Maringá, a então Rua Angostura, na região central, teve o seu nome alterado para Arthur Thomas, em 61, logo após a morte do escocês. Trata-se de uma via charmosa, com aproximadamente 1000 metros de comprimento. Se gostou, curta e compartilhe a este vídeo. Aproveite e ative o sininho para receber as nossas notificações. Afinal, toda semana traremos um novo material sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.